Meus amados irmãos, que a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós estaremos fazendo o comentário a respeito dos dons espirituais relacionado à revelação. Nas duas primeiras aulas, nós definimos o que são dons, falamos a respeito do propósito dos dons, principalmente dos dons espirituais, e nós temos uma classificação, embora não aparece essa classificação expressa nas Sagradas Escrituras, mas os teólogos, eles classificam os dons espirituais em 3 categorias para facilitar a compreensão, o estudo a respeito dessas manifestações do Espírito Santo na vida do crente, através dele. Então, os dons espirituais é dividido em dons de revelação, dons de poder e dons de expressão ou elocução. E hoje nós vamos tratar dos 3 primeiros. E o texto sugerido para que nós venhamos estudar a respeito dos dons de revelação está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 8 ao versículo de número 10. Vai falar a respeito dos dons espirituais, desses 9 dons listados aqui nesse texto. E também tem a sugestão de um texto em Atos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 ao versículo de número 22, ou melhor, 10, depois Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao versículo de número 2. 19 é o versículo de número 22. Então, esses 3 textos estão relacionados aos dons espirituais ali sendo manifestado na vida de alguns servos do Senhor. E quando nós falamos na classificação, é apenas para a compreensão, porque todos os dons têm o que? A devida importância dentro da igreja. E nós vamos compreender a respeito desses dons de revelação que são concedidos para os servos de Deus, para que eles venham exercerem essa ferramenta, essa capacitação que é dada pelo Espírito na orientação do servo do Senhor, tanto na questão espiritual quanto na questão material, em tomar algumas decisões difíceis de se resolver, e também na questão do aconselhamento e no discernimento de algumas manifestações espirituais ou pseudo-espirituais. É interessante a gente frisar que esses dons é para edificação da igreja, só que a igreja não é dirigida por dons, a igreja é dirigida pela palavra. A palavra, ela é a fonte
direção para a igreja. Os dons vão ajudar no aperfeiçoamento, na edificação do cristão. E quando nós falamos nesses dons espirituais de revelação, está relacionado à palavra da sabedoria, à palavra da ciência e o discernimento dos espíritos. Então esses 3 dons estão relacionados aos dons de revelação. As duas classes nós iremos fazer vídeo na semana que vem, tratando dessas outras manifestações espirituais. Quando se fala em dom relacionado à palavra da sabedoria, então o nome palavra da sabedoria é uma manifestação do Espírito, que ela vem através da fala ou da escrita. Esse dom, ele não está relacionado com a sabedoria humana, com o conhecimento adquirido dos livros, adquirido ali dos estudos, e nem da experiência que alguns indivíduos venham ter diante do percorrer da sua vida. Esses dons aqui são manifestações do Espírito Santo, manifestações espirituais, sobrenaturais do Espírito, capacitando ali o servo do Senhor, dando a ele o que? Uma inspiração do alto, divina, para que ele venha tomar decisões sábias em circunstâncias difíceis, da qual, humanamente falando, os homens não conseguiriam ali acertar diante dessas circunstâncias que podem surgir na sua caminhada. Então, quando se fala em palavra de sabedoria, nós vamos ver que essa palavra, ela pode estar sendo manifestada através do surgimento de alguns enigmas ou algumas situações da qual é necessária a manifestação do Espírito para que se venha ali tomar um caminho, uma decisão para exercer ali uma maneira de resolver essas questões difíceis que possam surgir no nosso dia a dia. Nosso comentador, ele traz aqui a respeito da palavra da sabedoria, que tem grande valor diante dessas circunstâncias difíceis. Nós vamos ver ali na vida de José. José, quando ele ouve ali 2 sonhos, a palavra de sabedoria não está relacionada em resolver sonhos, não é isso. Mas vai mostrar aqui que quando ele está preso, 2 homens ali, eles têm sonhos e causam que uma dúvida, o que seria aquilo? E nós vamos ver que o Espírito, ele dá a José a compreensão para que ele venha ali revelar qual será o desfecho desses sonhos e qual será a consequência. Então, Deus dá a ele uma revelação ali a respeito, ele tem a compreensão daquilo que está acontecendo. É interessante que José conhece o contexto, que um era ali aquele que servia o vinho, aquele outro que cuidava ali dos pães. Então José já conhece o contexto, os 2 estão presos, sendo acusados ali
de estar armando alguma coisa contra Faraó. Então, José vai ali ter a palavra de sabedoria para direcionar ali o que iria acontecer com cada um. E nós vamos ver, meus irmãos, José depois, mais na frente, ele sendo chamado diante de Faraó. Faraó tem um sonho que deixa ele perturbado. Nós vamos ver que José ali, ele por inspiração divina, ele tem a sábia compreensão do que aquele sonho está mostrando, e ele vai dar a compreensão do sonho e vai dar o que? Uma direção, como é que deveria fazer diante daquela situação difícil. Então ele toma ali uma solução. E nós também temos a situação, no Antigo Testamento nós temos um homem que pediu sabedoria para Deus, Tiago, quando ele escreve a sua carta, lá no capítulo de número 1, versículo 5, ele fala: se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que Deus dará de uma maneira deliberada. Então nós vamos ver que Salomão pediu sabedoria e Deus vai dar sabedoria para ele, e diante de uma situação difícil que ele vai se encontrar, são aquelas duas mulheres que se apresentam a ele dizendo que as duas são mães. Se fosse hoje seria fácil descobrir isso, ali com o exame de DNA, ali chegaria a solução, mas nós vamos ver que ali ele, por uma inspiração divina, por uma manifestação do Espírito, ele vai dar o que é a solução para aquele problema, para aquela situação que está enfrentando. Então hoje nós vamos ver que a palavra da sabedoria é um recurso extraordinário do Espírito Santo para orientar diante de dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Um exemplo, a crise de gerações, crise do pai com o filho. Nós vamos ver que talvez o pai viveu numa geração diferente da geração de hoje, e nós vamos ver que para resolver esse conflito, essas crises que possam surgir no ambiente familiar, ele necessita o quê? Algumas vezes de sabedoria do céu, sabedoria do alto, para que venha tomar ali uma sábia direção e não venha trazer um agravamento da situação ali diante da família. Então, o dom da palavra da sabedoria é para resolver esses conflitos relacionados pais e filhos, entre marido e esposa, relacionar ali a questão de aconselhamento ali diante das famílias da igreja, de uma palavra diante de uma circunstância difícil que alguém possa estar vivendo, e ali você, pelo Espírito Santo, você será capacitado para exercer o que esse aconselhamento aí de uma maneira sábia, de uma maneira segura, para que o seu irmão possa ser abençoado. Então, essa palavra da sabedoria é dada para satisfazer o que? A uma necessidade, a uma situação que possa surgir dentro do contexto da comunidade cristã, ou até mesmo dentro ali do seu lar, ou diante de uma situação difícil que você possa ou queira ali precisar tomar no seu emprego ou algum outro lugar. E outro dom que nós temos é a palavra da ciência. Então a palavra da ciência, ela é uma iluminação do Espírito Santo que vai revelar acerca dos mistérios de Deus ou de alguma coisa oculta que pode estar acontecendo e que é necessário ali uma manifestação ali sobrenatural, do caso do Espírito Santo, para resolver
esta questão. Então nós vamos ver que a palavra da ciência, do conhecimento, do saber, né, ela pode estar tanto relacionado com a palavra de Deus, no sentido da pessoa ter uma iluminação, da pessoa ter uma inspiração em determinado trecho, para trazer uma palavra que venha de encontro com a necessidade de alguém. Então, ela está relacionada também a isso. Nós não vamos ver que é revelação para revelar alguns fatos que está oculto. Nosso comentador aqui comenta a respeito, quem foi a mulher de Caim? Revelação não é para isso, não é para, mas é para trazer o que? Ali uma palavra revelada do céu para alcançar ali o coração de alguém ou ali da comunidade que chega para ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos ver que a pessoa ela vai receber o que? Essa inspiração, esse dom da palavra do conhecimento, e o Espírito Santo vai abrir os horizontes para que ele possa ali trazer uma palavra que venha de encontro com os corações daqueles que estão necessitados, de que estão aflitos. E também esse dom, meus irmãos, ele está relacionado, né, para resolver algumas situações difíceis que possa estar se levantando contra a igreja, e Deus vai revelar essas coisas. Nós temos um exemplo clássico ali, no tempo antigo, que havia guerra entre a Síria e Israel, e nós vamos ver que o inimigo do povo de Deus, ele sempre tramou para destruir o seu povo, e nós vamos ver que o rei da Síria, ele fazia ali no seu conselho de guerra, ele planejava ali meios, né, de atacar Israel, mas sempre quando ia para o campo de batalha, ele acabava sofrendo derrota, né, ou não conseguia êxito naquele intento que ele estava fazendo. E o rei, ele vai até falar, tem um traidor entre nós. Mas o seu serviço de inteligência já havia ali alcançado, né, uma resposta para tudo isso. E vai chegar aos ouvidos do rei dizendo o seguinte: existe um profeta lá em Israel, a gente trama aqui esses planos, mas Deus revela a ele, né, toda a nossa estratégia, né, a nossa estratégia, né, o nosso estratagema para que venha ali destruir aquele povo. Então nós vamos ver, meus irmãos, que a palavra da ciência, Deus revela algo que está oculto, que está escondido, para que o povo de Deus não venha sofrer consequências, não venha ali sofrer derrotas, e também resolver algumas questões difíceis. No livro de Daniel nós vamos encontrar que quando Nabucodonosor ele tem um sonho, e esse sonho ele quer que os seus magos, os astrólogos, ali os entendidos, revele o sonho que ele sonhou, e aí ninguém consegue. Ele fala, se ninguém revelar o que eu sonhei, que está na minha cabeça, que está me perturbando, eu vou mandar matar todo mundo. Então todo mundo ia morrer, ali dos magos, dos astrólogos, ali dos estudiosos, né, do seu conselho ali, seriam alcançados por essa sentença. E aí as pessoas chegam e contam o que isso para Daniel. Então sabemos que Daniel fazia parte ali do conselho ali dos sábios ali da Babilônia, e nós vamos ver que Daniel chama os seus amigos para que eles orem a Deus, para que Deus revele esse segredo. Então nós vamos ver que Deus revela a Daniel aquilo que Nabucodonosor havia sonhado. E qual foi o propósito dessa revelação? Nós vamos ver que foi evitar que pessoas inocentes fossem mortas, né? Que até mesmo os judeus que eram ali
povo de Deus fosse alcançado por uma sentença dessa. Então, nós vamos ver a palavra da ciência sendo manifestada ali, e Daniel vai desvendar o sonho que estava na cabeça do rei, e além de desvendar, ainda Deus vai fazer com que ele venha compreender, só que isso é em outro sonho, o que haveria de acontecer após ali a continuidade ali do Império Babilônio, que o Império Babilônio ia cair, que ele ia levantar um outro império, aí nós vamos ver aquela questão ali dos impérios mundiais que seriam levantados. Então nós temos essa questão da palavra do conhecimento. E tem outra aqui, o nosso tempo aqui já está corrido, já estamos passando do limite aqui da nossa pré-aula, mas no domingo, se Deus permitir, a gente dá mais um exemplo a mais sobre a palavra do conhecimento, e vamos tratar do dom, discernimento dos espíritos. Então, o dom de discernir os espíritos é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para que o crente venha discernir o que? A origem, a natureza de determinadas manifestações que ocorrem dentro da igreja. Então sabemos, meus irmãos, que as manifestações espirituais, há aquelas manifestações que são da parte do homem, né? São meninices, e há aquelas manifestações que são manifestações aí de demônios. Então, no caso, essa capacidade que Deus dá de uma maneira sobrenatural, o Espírito Santo dá ao servo do Senhor para que a comunidade não venha a ser enganada. Porque hoje nós temos muitos fraudadores da palavra, nós temos muitos falsos profetas. Então é necessário, né, que o servo do Senhor tenha o que? Essa capacidade, tenha essa manifestação do Espírito, para que venha compreender o que? A origem dessas manifestações que muitas vezes ocorrem dentro da igreja. Então, a fonte das manifestações, elas são essas três. Então, o Espírito Santo, ele habilita o que? O crente para que ele venha ali, meus irmãos, provar, né, se essas manifestações são de Deus ou não. É claro que muitas coisas a gente consegue provar ali pela palavra. Então a palavra, ela é meio de regra. Só que existe muitas manifestações que nós precisamos o que? Da orientação, da ajuda do Espírito Santo. Né? Um exemplo que eu sempre uso, eu estava numa congregação e ali estava ocorrendo uma manifestação ali espiritual do Espírito Santo, e tinha uma mulher que sempre falava em línguas estranhas ali, no fundo falava, até mesmo pedindo ali a palavra de ser pregada, né? E Deus revelou que ao pastor que ela estava pregando que aquela manifestação ali não era algo da parte de Deus. E ele repreendeu, e o demônio se manifestou na vida daquela mulher. Então nós vamos ver que ele teve ali o discernimento espiritual dado pelo Espírito Santo para que compreendesse que a natureza daquela manifestação não fosse da parte de Deus, mas da parte do diabo, né? Da parte do diabo. E nós temos Paulo, né? Quando Paulo ele chega ali na cidade de Filipo, né? Ele está anunciando o evangelho e uma mulher vem ali atrás dele gritando: eles são servos do Deus Altíssimo. Na verdade, ela estava falando algo que era real, que era verdadeiro. Só que ela continuou ali insistindo, falando aquilo, né? E nós vamos ver que aquilo, na verdade, não era uma manifestação da parte de Deus, mas era ali a mulher que era possessa por um espírito maligno,
né, que estava operando aquilo. E nós vamos ver que foi dado a Paulo conhecer a fonte daquela manifestação e ele expulsa o quê? Aquele espírito maligno da parte daquela mulher. Então, é um dom, né, são dons, né, espirituais relacionados com a revelação de suma importância para os crentes, para que a igreja, meus irmãos, não venha a ser enganada, não venha a ser corrompida, não venha a ser ali levada ali por manifestações que não seja de Deus. Então, os dons espirituais relacionados à revelação são esses três: palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos. Então fala de discernimento dos espíritos no plural. Então, que Deus possa te dar graça, Deus possa nos capacitar para que verdadeiramente esses dons de revelação possam serem manifestados em nossas vidas e nós possamos ser os instrumentos de Deus para que o nosso próximo possa ser ali edificado, possa ser ajudado no aconselhamento, em uma palavra de sabedoria diante de situações difíceis que estão vivendo. Se você gostou dessa aula, deixa aí embaixo do link o seu joinha para contribuir no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, nós geralmente semanalmente nós colocamos um novo vídeo. A próxima aula nós vamos estar falando sobre os dons espirituais relacionados ao poder. Então, fica o convite, você que não é inscrito, você possa se inscrever, que quando nós postamos aqui esse resumo, o YouTube possa te notificar. Amém?